Olá, é um prazer ter sido convidado para um evento tão importante como esse. E eu penso que a minha contribuição aqui, nesse momento, seja para poder contar um pouco do que a instituição que eu faço parte contribuiu e está ainda contribuindo nesse momento de tanta dor nas periferias e nas favelas brasileiras. Mas para poder contar um pouco do que a gente fez, é preciso também vocês entenderem o que é essa instituição, que é a CUFA, Central Única das Favelas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também um pouco importante vocês entenderem também de onde eu venho, para poder vocês entenderem como é que foi essa caminhada, a construção dessa instituição e a entrega que a gente tem feito nesse momento, que acabamos de chegar a 500 milhões de reais em recursos mobilizados em toda a pandemia. Meu nome é Celso Ataíde, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Dali eu fui morar na rua durante 6 anos. Era na rua que eu vivia, como pedinte. Quando eu fiz 12 anos, portanto, depois de 6 anos na rua, sem ter nenhum tipo de contato com escola, inclusive, eu fui então, depois de uma grande chuva no Rio de Janeiro, fui morar num abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão. E então, a partir dali, durante 2 anos eu fiquei naquele abrigo e fui então voltar para uma favela em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, aos 14 anos de idade. A partir dali eu virei um empreendedor, também sem ir à escola, passei a vender doce, passei a vender bala no trem, refresco no estádio de futebol e vendi inclusive nessa época algumas coisas que eu não devia vender. O fato é que o tempo passou, eu me tornei um empreendedor do Camelô, num bairro de Madureira, que era o mesmo bairro onde eu morei durante 6 anos, embaixo de um viaduto, e ali eu começo a empreender. A partir desse momento eu começo a sonhar, e eu tinha um sonho de criar uma instituição que trabalhasse com educação. Eu não tinha muita relação com a educação, exceto o desejo de estudar, como eu via os meus colegas estudando, e eu não tinha tido a oportunidade do estudo em função de morar literalmente na rua durante muitos anos. A partir de algum momento eu resolvo fazer um evento embaixo desse viaduto, que virou um baile de charme, famoso no Rio de Janeiro. E eu tinha o sonho também de fazer revolução, e aquele baile era um baile que fazia com que os pretos, em sua grande maioria, dançassem de maneira muito parecida e sempre muito bem arrumados. Esse era o nosso discurso. Eu resolvi então ser mais agressivo e fui trabalhar com o movimento hip hop. Saí do Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo, abri um selo junto com um amigo chamado William Santiago, da Zimbábue, e passamos a trabalhar com rap. Conheci uma série de meninos e meninas do movimento hip hop, lancei algumas bandas e passei a empresariar o grupo mais importante do país, chamado Racionais MCs, com quem eu trabalhei durante 15 anos. E depois empresariei outras bandas, como MV Bill, que é uma outra banda importante, de quem eu sou até hoje empresário. Em algum momento eu resolvi não mais ficar baseado no hip hop, porque a gente tinha um discurso muito afiado. A imprensa dizia, olha, aqueles pretinhos da periferia que protestam. E qualquer coisa que saía de nós era sempre um ato de genialidade para eles, porque era tão baixa a expectativa que eles tinham em relação ao que a gente podia produzir, que qualquer coisa que a gente dissesse era sempre uma coisa genial, porque eles nunca esperavam absolutamente nada de nós. Eu então resolvo não ficar sendo o pretinho da periferia que protestava, porque eu ia no máximo construir uma nova agenda e uma nova indústria, que é da denúncia, mas eu não ia propor e fazer nenhum tipo de revolução, e é o que eu queria fazer, embora eu não soubesse como, mas a revolução que eu queria fazer, ela tinha base na educação, e sempre teve base na educação, mesmo que eu não tivesse muito contato com aquele universo de maneira mais formal. O tempo passa, então eu resolvo criar uma organização social, que depois veio ter o nome de CUFA, que tem hoje mais de 20 anos de existência. Hoje a CUFA ela está em 20 países, ela estava em 17 até o ano passado, e esse ano a gente lançou em 3 países da África, que foi Guiné-Bissau, Etiópia, e lançamos também em Uganda. E hoje a gente está
em 20 países e com 3 cadeiras de ações na ONU a partir de 2015, ONU de Nova York, com uma sede no Bronx, que é na área de habitação, afrodescendência e juventude, que é onde essa instituição atua. O fato é que, mesmo sem ter feito faculdade, sem ter me formado, eu ajudei a construir uma instituição que tem base na educação, onde eu consegui implementar uma série de ações, ganhando prêmio. O prêmio mais importante do país é o Prêmio Darcy Ribeiro, que é realizado em Brasília, de uma relação com a Câmara dos Deputados. Nós ganhamos esse prêmio, nós ganhamos alguns prêmios, inclusive da Unesco, e quando a gente lança em Nova York a CUFA Global, era justamente com 2 universidades, a London School Economic, e uma que não é universidade, mas é a Fundação Dom Cabral, que trabalha na área de educação e também de economia. Então, era uma relação a partir de uma sistematização que eles fizeram. Eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa trajetória, porque quando chega a pandemia, a CUFA já está baseada em 5.000 favelas em todo o país. Aliás, o ideal é que não tivesse nenhuma favela no Brasil. O ideal é que a gente tivesse um projeto de habitação, um projeto de transporte e de segurança, em que a gente entendesse que favela é uma coisa do passado e que não existe mais favela no Brasil. O ideal é que a gente tivesse tudo isso, mas uma vez que a gente não tem, uma vez que a realidade é essa, a gente precisa levar alento e alternativas para essas pessoas, sobretudo os jovens. O meu foco era os jovens, mas na prática eu descubro também que a nossa agenda tinha que estar para além dos jovens, porque os jovens, não adianta você olhar somente para eles, uma vez que eles têm pais, uma vez que ele tem pai, mãe, tem família, e se essas pessoas não estiverem organizadas, estiverem, na verdade, dilaceradas socialmente, esses jovens vão sofrer os impactos negativos dessas relações familiares. Então é preciso que a gente tenha, na verdade, um grande impacto social, onde esses jovens, na verdade, sofram as consequências positivas, recebam as consequências positivas desses ativos sociais que a gente pode construir. Quando surge, então, a pandemia, a CUFA entrega esse ativo. A gente tinha, na verdade, o grande desafio, que era a pandemia chegando, a gente não acreditando muito naquilo que podia efetivamente acontecer, a pandemia vem chegando e as pessoas começam a morrer, e aí a gente tem uma grande questão. A pandemia chegou, os empreendedores de alta renda também são motivados e são convocados a ajudar a base da pirâmide. E quando eu falo da base da pirâmide, eu estou falando da favela especificamente. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. E segundo o IBGE, nós temos 14,7 milhões de pessoas que moram em favela, mas como os critérios do IBGE atendem itens como percentual de urbanização, título de posse e etc., então o número de pessoas que vivem em favela é maior do que o IBGE diz, quando a gente leva em consideração outras leituras. A maior prova disso é que o IBGE mesmo diz que nós temos no Brasil 53% das pessoas ganham até um salário mínimo. Portanto, mais de 100 milhões de pessoas estão nessa faixa. E, portanto, não é apenas 14 milhões de pessoas que vivem em favela. Mas, considerando esses números de favela, ainda assim, essas pessoas produzem. Elas produzem 119 bilhões por ano, que é maior do que a economia, por exemplo, de um país como a Bolívia. O que significa dizer que essas pessoas elas produzem, e se produzem, elas precisam ser reconhecidas, sobretudo nesse momento de pandemia, porque elas sempre contribuíram para a evolução, para o desenvolvimento desse país. E a gente corria o risco, nesse momento de pandemia, de uma tragédia que é muito maior do que a própria pandemia. A maior crise que uma sociedade pode viver, a maior crise que um país pode ter, não é pandemia, mas é uma crise de perspectiva. Quando essas pessoas não tiverem mais nenhuma perspectiva, elas jogam a toalha. E aí a gente começa a viver uma convulsão social precisando fazer escolhas entre a barbárie e a civilização. É o que efetivamente aconteceria caso essa ajuda não viesse, uma vez que parte do governo não reconhecia a pandemia e, portanto, faz até sentido você não fazer o investimento que você precisa fazer numa ajuda humanitária e social quando você não reconhece. Mas os empreendedores, sobretudo de alta renda, passaram a dar mão para que essa pandemia não pudesse causar essa convulsão, uma vez que todo mundo perderia com isso.
E aí é onde precisava surgir as lideranças comunitárias, seja ela de uma favela, de uma rua, de um bairro, de um estado, ou lideranças nacionais, como a instituição que a gente criou e que está em 5.000 favelas. Nesse período, a gente atendeu a 13 milhões de pessoas com reconhecimento facial. Então, não é dizer apenas que a gente atendeu. A Unesco, ela chancelou a nossa campanha e nós criamos um projeto chamado Mães da Favela, considerando que as mulheres, sobretudo negras e de favelas, todos os dados, todos os indicadores mostram em que elas são, na verdade, a base da pirâmide que já viviam antes da pandemia dentro de um quase caos. E a pandemia não mostrou nenhum tipo de ruptura. A pandemia não mostrou nenhum tipo de fratura. A fratura sempre existiu. E para a favela, isso nunca foi uma novidade. Expressões como isolamento social é uma expressão nova. Mas a realidade não é, porque essas pessoas elas sempre viveram, nasceram e morreram socialmente isoladas. Elas sempre aceitaram serem isoladas porque elas sempre sonharam. Então, elas sempre foram represadas, mas elas sempre sonharam e sempre aceitaram essa condição. E neste momento, eu acho que a grande diferença não é que houve uma fratura exposta. A grande diferença é que, nesse momento, essa fratura exposta podia causar um caos, porque você não vai conseguir convencer uma família inteira a morrer de fome ao lado de um supermercado. Você não vai convencer uma pessoa, ou uma grande quantidade de pessoas em grande escala, morrer de sede ao lado de uma caixa d'água, porque é imoral você se apropriar de algo que não te pertence. Quando, na verdade, o que está em jogo não é as relações cívicas e morais, mas é uma questão de sobrevivência. E é o que a gente poderia estar submetido caso não houvesse essa ajuda humanitária em escala. E nesse momento de pandemia, a gente começou a fazer ações como Mãe das Favelas, pensando que essas mulheres, elas estavam... quem vive favela no Brasil, 50% dessas pessoas são profissionais autônomos ou são... enfim, na verdade, eles têm uma baixa renda, eles não são miseráveis. A renda é baixa e eles consomem absolutamente tudo que eles produzem. E, na medida em que a sua grande maioria, eles são informais ou autônomos, eles não têm patrões. E, portanto, quando a OMS diz que as pessoas precisam ir para casa e a pandemia também expulsa da rua essas pessoas, também elimina a possibilidade deles sobreviverem, uma vez que eles não têm mais trabalho, não têm nem a quem pedir emprestado, porque os seus pares também não têm dinheiro e patrão também eles não têm. E também eles não têm uma economia capaz de poderem fazer o que o asfalto fez, que é o chamado home office. Então, nesse momento, a gente passa a fazer essas ações. Começamos, então, no primeiro momento, a desenvolver ações com entrega de cesta básica e alimento, e conseguimos fazer isso com mais de 150 grandes empresas. Poderia citar várias delas aqui, mas nem vou fazer isso. E, no segundo momento, a gente percebe que aquilo era importante, mas isso tinha dois impactos. O impacto é que a gente também, na medida em que a gente leva a cesta básica para aquelas pessoas, você causa também um certo dano na economia local e no ecossistema local, em que você acaba tendo, na verdade, um desequilíbrio muito grande, e você depois vai ter que construir um projeto capaz de ajudar esses empreendedores também da base da pirâmide. Então, a gente entendia que era muito mais racional a gente conseguir recursos e fazer transferência de renda, porque a gente levava renda para aquelas pessoas que compravam dentro dessa economia local, que abastecia seus estoques nos supermercados ou nos atacadistas. E o outro ponto que a gente também entende que também era muito relevante, é que quando você entrega uma cesta básica para uma família, você não tem ali absorvente. No caso, a gente era Mãe das Favelas, o projeto era Mãe das Favelas, tentando empoderar essas mulheres nesse momento de dor e sofrimento. Então, ali nessa cesta básica não tinha absorvente, não tinha fralda, não tinha remédio. E, ao mesmo tempo em que você leva alimento, porque a gente obviamente sabe que elas precisam, a gente tirava uma coisa que também a gente entendia que é muito importante, que é a autonomia daquelas pessoas. E, na medida em que você leva o recurso para ela então administra esse recurso e faz com que a sua vida, naquele momento, apesar de
tantos problemas ela consiga administrar, e passamos então a fazer isso, conseguir recursos com os mais diversos parceiros, com os mais diversos setores da sociedade, e passamos a fazer transferência de renda. Eu poderia falar vários momentos que a gente fez, mas teve um momento que foi importante também, que quando as secretarias de educação de todo o país, seja do município ou do estado, começaram a disponibilizar conteúdo de educação para que os jovens não perdessem totalmente o ano letivo, a gente também sabia qual perfil não ia ter acesso aos dados para poder acessar o conteúdo que o governo do estado ou que as secretarias de educação estavam disponibilizando, que é o extrato da sociedade menos favorecido. Então, nós fizemos um projeto de dados e conseguimos para 500 mil mães, portanto, 500 mil famílias. E quando a gente pensa que uma família numa favela, a média de pessoas por residência é de 4,2, então a gente conseguiu chegar em pelo menos 4 milhões de pessoas no primeiro momento, por 24 meses, e depois mais 500 mil chips, chegando a 1 milhão de mães e, portanto, a um número bastante expressivo de famílias e também de pessoas que passaram a usar esse nosso projeto, que foi o maior projeto da história de dados e de comunicação. Isso também pensando também que esses jovens, na medida em que eles tinham acesso a esses dados, eles não só poderiam estudar, como eles poderiam fazer cursos, como eles poderiam também fazer cursos para poder empreender, ou seus pais poderiam também usar esses dados para aquilo que eles entendessem que fazia muito sentido. O fato é que a gente teve muitos desafios. Para se ter uma ideia, eu saí da CUFA na prática, eu voltei para a CUFA agora na pandemia para poder ajudar nesse desenvolvimento, nesse processo em que a gente está vivendo. Mas eu saí da CUFA em 2015, em Nova York, quando a gente apresentou a CUFA Global, e montei uma holding de favela. Então hoje eu não sou apenas alguém que tem uma relação com uma instituição social, mas sou hoje um empresário que tenho hoje 24 empresas, empresas como Favela Vai Voando, que é uma empresa que tem 400 agências de viagem em favelas. A gente tem empresas de marketing de favela, instituto de pesquisa, por isso eu tenho informação de muitos dados com precisão. Enfim, são 20 negócios, e quando eu vou para a África hoje, abrir a CUFA, na verdade eu vou fazer negócio nesses territórios e a CUFA vai junto, porque ela passa a ser o braço social dessa empresa que a gente continua desenvolvendo, porque a gente entende que essa holding é uma holding social, porque ela tem como objetivo fundamental o desenvolvimento desses territórios, o desenvolvimento dessas pessoas, a formação dessas pessoas, para que a gente possa diminuir esse abismo gritante e esse abismo social impulsionado pelo fato de uma parte da sociedade ter acesso à educação plena. Aliás, a falta da educação plena para todos, ou para um número muito maior de pessoas, é o que atrasa o nosso desenvolvimento. O país seria muito mais desenvolvido se a gente tivesse mais pessoas, principalmente pretos como eu, com acesso à universidade, por exemplo. E quando você tem, na verdade, apenas um extrato da sociedade com acesso pleno, um grande nicho não tem acesso. E você passa a ter pessoas com um único perfil preparadas para avançar socialmente. E a grande massa acaba, na verdade, não contribuindo como deveria e como o país precisa para que elas possam estar desenvolvidas. Então, se você tem um país que cresce e que vira a primeira potência do mundo, e você tem, na verdade, a favela e a periferia, que não tem acesso à formação, à educação, e que não se desenvolve, você só terá aumentado a distância entre o país que cresceu e a favela que ficou no mesmo lugar. E entre o desenvolvimento e a estagnação, tem um buraco, tem um abismo aí. E nesse caso específico, ou a gente divide a riqueza que a favela sempre produziu, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite concentra
até hoje. Porque quem concentra a miséria é a elite, uma vez que eles concentram a riqueza. Porque todo mundo sabe qual que é o grande desafio do país e qual que é, na verdade, a única solução. É o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda. Se você se desenvolve economicamente e não distribui a renda, você, na verdade, só aumenta essa grande distância. Então, a gente tem, ao longo desses anos, enquanto CUFA e agora enquanto Hold, dado uma contribuição, seja na área de educação, seja na área social de um modo geral, seja na área também de empreendedorismo na base da pirâmide, porque a gente entende também que quanto mais empreendedores nós tivermos na base da pirâmide, mais empregabilidade a gente vai estar olhando, vendo e desenvolvendo. E na favela, o que as pessoas querem, na verdade, é também ter acesso ao recurso. Todas as vezes que você chega para uma criança, para um jovem de favela, a mãe diz para ele, ó, vai estudar, porque senão você vai ficar burro. Vai estudar porque você não vai ter oportunidade. A gente está falando de dinheiro. Se você for nas universidades, as atividades que mais rendem são aquelas que têm mais candidatos. As atividades que não rendem recurso, que não apontam para rendas, têm menos candidatos. Será que todo mundo só tem vocação para aquilo que tem mais dinheiro? Ou essa é a realidade de um mundo capitalista, onde muitas vezes o amor, infelizmente, é um detalhe? O que vale é a capacidade que cada um tem de consumir a partir do que produz. Então, eu acho que a gente pode, sim, juntar. E tudo isso passa necessariamente pela educação. Mas a educação ela não é tudo. Sobretudo quando eu agora falei um pouquinho sobre a minha condição de preto. Aliás, eu nem sabia que eu era preto. Eu achava que eu era marrom, escurinho, mulatinho, marrom bombom, moreno noturno, porque é um estigma você ser preto no Brasil, principalmente. A gente vive num país onde, se você perguntar para a sociedade inteira se existe racismo no país, todo mundo concorda que existe. Tanto existe que existe movimento negro, cujo objetivo é tentar buscar alternativa para os pretos. E os brancos ajudam a pagar essa conta, tanto é que existe Secretaria de Igualdade Racial, federal, municipal, estadual. Ora, se não existe racismo no país, por que você vai ter uma Secretaria de Igualdade Racial? Por que você vai ter movimento negro e ninguém reclama? Porque entendem isso. As pessoas elas vão reclamar quando você briga por cotas. Porque brigar por cotas na universidade, aí isso, na verdade, é disputa. E não querem os pretos na disputa. Mas esquece, inclusive, quem é contra as cotas, e aí eu acho que isso também tem a ver com a educação, tem a ver com a forma como a gente é educado, em que nós vivemos num país que foi fundado dentro de um modelo escravocrata. Há pouco tempo atrás, racismo era política oficial de governo, não é que alguns malucos resolveram escravizar ninguém, não. Era política oficial, era lei. Não dava para discutir. Quem tinha como religião, quem veio para o Brasil escravizado, tinha como religião o candomblé, a umbanda, tinha que ir para o mato. Manifestar a sua fé no mato, nas tendas dos milagres. Quem é ateu e viu milagres como eu, tinham que ir para lá. Quando isso se desenvolve, isso vira os barracões de candomblé e que vira barracões de escola de samba. Quando o homem branco do asfalto resolve achar que aquilo ali é uma coisa de todos, democrática, que é bacana e que não é para ter vergonha, eles invadem isso, trazem o seu network, trazem o seu capital e transformam a barracão. O primeiro ato é transformar o que é o barracão em ateliê. E o segundo ato é permitir que aqueles pretos que morreram, cujo único crime era estar com um pandeiro na mão, que era crime, agora eles vão empurrar carro alegórico e toda a riqueza do samba e do carnaval é para o homem branco do asfalto. Que até 1945 o racismo era tão forte que a capoeira era proibida até 1945. Quando eu digo isso, é para poder fazer uma outra reflexão. Os pretos eles consomem e, portanto, produzem 40% da economia brasileira. 40% da economia brasileira é mobilizada pelos pretos e pretas. E eles não se veem nas campanhas publicitárias, eles não se veem em lugar nenhum. O seu dinheiro vale, mas a sua postura fica sempre em terceiro ou quarto plano, ou em nenhum plano. Então é muito importante que a educação
não seja vista por todos nós como algo essencial, desde que seja uma educação antirracista, porque os racistas são educados. Os racistas, eles cuidam do mundo inteiro. Os racistas, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm prestígio, eles têm reputação. Os racistas têm contatos, têm network, e são eles quem educam as pessoas. As maiores universidades do mundo são os racistas que controlam. A economia mundial são os racistas que controlam. Muitas vezes eles controlam, na verdade, sem fazer muito barulho. Mas você vê, na verdade, os movimentos da Ku Klux Klan no mundo inteiro. Você vê no Brasil, inclusive, muitas vezes, autoridades tomando leite com 6 pessoas em público. Para um desavisado, é apenas alguém tomando leite. Mas para quem conhece os códigos da Ku Klux Klan e dos racistas, sabe que o leite é o símbolo da purificação da raça ariana. E quando eles tomam em 6 em público, eles estão mandando mensagem para os seus pares. Da mesma maneira, quando você vai numa encruzilhada e você vê uma galinha preta, não é por acaso que a galinha é preta, porque aquilo faz parte de uma história. Mas quem quiser mentir e dizer que não, foi uma galinha que passou por aqui e caiu aqui e morreu, você pode até ouvir isso, mas a gente sabe que não é da mesma forma que um desavisado sabe que tomar leite em público também é uma manifestação que representa esse tipo de coisa. Então, a educação ela é fundamental, mas que tipo de educação nós estamos falando? A gente sabe que, alguns anos atrás, a Lei 138, que era uma forma de você educar as pessoas, era lei. Dizia que os pretos, eles eram... Foi em tese comprovado que os pretos, eles eram, na verdade, tinham uma inteligência menor do que a dos brancos. Isso era lei, era 138. E que quanto mais pretas as pessoas eram, isso era ensinado nas escolas, como tentativa de acabar com todas as marcas dos pretos no país e o Brasil poder ser aceito pelas comunidades europeias. E isso era a tese do Nina Rodrigues, que foi incutida na cultura do país e nas leis da educação desse país, em que era uma forma de educar as pessoas. Então, acho que o que é importante hoje para nós é pensar numa educação em que democratize as informações, que as pessoas, na verdade, sejam educadas a não serem racistas, e não apenas a educação como reprodução da lógica perversa que a gente sempre recebeu, mas uma forma de educar, e que essa educação possa ser, na verdade, um grande marco regulatório de novos modelos de convivência. Então, eu aqui deixo o meu abraço para todos aqueles que vão me suceder no dia de hoje, contribuindo com as suas reflexões e dividindo as suas reflexões para tantas outras pessoas que estarão hoje assistindo vocês. E eu gostaria de deixar também aqui o meu agradecimento, o meu abraço para a Fundação. Aliás, deixa eu só pegar um pouquinho de água, porque eu estou com muita vontade de beber água. Então, eu queria, na verdade, deixar aqui o meu abraço para a Fundação Telefônica e a Vivo, por estar produzindo e permitindo que a gente possa fazer reflexões, debates e trocar informações que eu considero tão relevantes, não só para aqueles que vivem da educação, mas também para aqueles que desejam que esse país tenha uma educação plena e ao alcance de todos. Muito obrigado.